instante nós estamos dando início, então, à nossa 13ª aula, a última lição de estudos do livro de Paulo, ou da carta de Paulo aos Romanos. Vamos iniciar com oração, buscando a Deus para que Ele nos oriente nesse propósito. Sem a ajuda de Deus, nós absolutamente não conseguiremos nada. A gente se prepara tanto para a aula quanto para a frequência, mas é Deus quem nos dá o enriquecimento no conhecimento da sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento, que o Senhor nos conduza, nos assista com o Teu Espírito, que o Senhor aqueça o nosso coração com o estudo e entendimento da Tua Palavra, que Teu Espírito nos ilumine, para que possamos sair daqui edificados pelo Senhor mesmo. Carecemos da Tua ajuda, carecemos da Tua presença, carecemos da Tua orientação, por todos os momentos da nossa vida. Abençoa todos aqueles também que nos assistem, que nos acompanham através das redes sociais, de maneira que também eles sejam edificados. Dá-nos sempre da Tua graça, dá-nos sempre da Tua misericórdia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Gostaria de lembrar que eu estou sem máscara porque eu estou aqui à frente a uma distância segura de todos os irmãos. Eu gostaria que todos os presentes e também aqueles que nos acompanham que abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma leitura devocional. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 a 33. Estamos tentando abrir o nosso computador para podermos projetar alguns slides para os irmãos aqui presentes. Se ele abrir, nós estaremos dando sequência a essa projeção. Caso contrário, a gente trabalhará sem isso mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 a 33. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, se colocassem em pé para que a gente pudesse soltar um pouco mais a voz. Nesta leitura, facilita um pouco, não é? Vamos ler em conjunto, é um texto pequeno, mas é muitíssimo significativo. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem nessa leitura para que nós pudéssemos desfrutar dessa porção da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 33, diz o seguinte, leiamos em conjunto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Os irmãos encontraram? Leiamos em conjunto, então. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Vamos ler em conjunto todo o texto. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos para que sejam salvos. Irmãos, esse texto aqui tem muito a ver, você vai ver, com a aula de hoje. Paulo escreveu aos crentes da cidade de Corinto, dando a eles o recado de como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos relacionar, de maneira que nós não venhamos a nos constituirmos pedra de tropeço para os irmãos, mas que nós sejamos instrumentos de edificação uns para com os outros. Guardem na memória, não precisa decorar, mas esse texto, ele será resgatado no momento adequado para que você entenda o que nós estaremos estudando durante a lição de hoje. Nós, propriamente, não devemos fazer aquilo que não está na nossa consciência. Devemos trabalhar a nossa consciência de maneira que ela seja edificada exclusivamente no Evangelho e que vivamos de acordo com ela. Mas devemos levar em consideração também a consciência do nosso irmão, de maneira que ele seja respeitado naquilo que ele pensa. E se ele pensa errado, devemos nós sim investirmos nele para que ele venha a também ser edificado pelo Evangelho, tenha a consciência purificada e haja de acordo com ela. Paulo disse isso aos crentes de Corinto e Paulo diz isso no texto que estaremos estudando para os crentes de Roma. Vamos cantar juntos agora o hino 176. Isso tudo que nós falamos a respeito da carta de Paulo aos Coríntios e o que falaremos a respeito da carta de Paulo aos Romanos tem a ver com o quanto somos fiéis a Cristo. Nós temos liberdade cristã, enquanto mantivermos a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, então, nesse momento, a cantarmos juntos. Não temos a equipe de cânticos nesse dia, acho que por causa do frio, mas vamos cantar juntos esse cântico. Eu não sei cantar muito bem, mas os irmãos sabem. Então vamos lá. Fidelidade do cristão, sempre fiéis. Sim, a ti nós seremos. Por tua graça, bendito Senhor. Cantemos. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que
os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos dando início à nossa exposição da lição de hoje. Vamos novamente buscar a orientação do Senhor. Ore comigo. Pai Santo, ajuda-nos neste momento. Conduze, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento. Dá-nos sempre da presença do Teu Espírito. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos que estão aqui presentes terão alguns slides projetados para facilitar o entendimento. Já está sendo projetado? Os que nos acompanham terão bastante fé para acreditar nisso, mas nós estaremos expondo de uma maneira que não estará fazendo falta. A Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos haveria de se esfriar. Nós percebemos que hoje vivemos tempos difíceis, tempos em que a nossa fé tem sido desafiada para podermos viver juntos em comunhão. Os crentes têm tido muita dificuldade de viver em comunhão. E se nós acrescentarmos problemas de relacionamento, nós teremos dificuldades maiores. Paulo nos dá muitas dicas de como nós podemos superar isso aí. A lição de hoje, a lição de número 13, nós já falamos, é a última da nossa série de estudos em Romano. Estaremos utilizando a leitura, então, do capítulo 14. Só que eu vou deixar para ler daqui a pouquinho. Preciso fazer uma introdução para que vocês possam aproveitar desde a leitura para que facilite o entendimento. Você deve ter percebido que há entre nós, infelizmente, vários tipos de radicalismo. Somos radicais em muitos aspectos. E dois deles eu procurei destacar nessa manhã, porque são esses dois que dificultam o nosso relacionamento. Existe o chamado radicalismo legalista. Somos legalistas quando impomos regras ou proibições que a própria Bíblia não assim faz. Quer dizer, nós dizemos, a vida cristã tem que ser assim. Ela tem que ser aquilo exatamente como está na Bíblia, como o próprio Deus nos deixou. E quando nós acrescentamos dificuldades à vida dos outros, à vida dos irmãos, nós estamos prejudicando a igreja, nós estamos sendo pedras de tropeço na vida dos irmãos. E há um segundo radicalismo um tipo de radicalismo que eu gostaria de deixar claro nessa manhã. O radicalismo do indiferente ou do insensível. Às vezes a gente impõe regras em excesso e por outro lado, às vezes a gente vive uma vida como se o nosso irmão não existisse. Levamos uma vida que pode afetá-lo negativamente e não fazemos questão de suprimir certas coisas da nossa vida. Qual desses você acha que é o correto? Bom, vou dizer que quando a gente pronuncia a palavra radicalismo, todo radical está errado. Nós temos que ser equilibrados nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Equilibrados no sentido de que nós temos que ter um rumo seguro. Então, nenhum tipo de radicalismo é correto, nenhum dos dois. Quando eu sou radical porque sou indiferente e insensível, eu estou sim agredindo os meus irmãos. Estou ignorando o meu irmão. E um acréscimo, então, no que nós poderíamos dizer que esses dois tipos de radicalismo são incorretos, assim como qualquer tipo de radicalismo. No desfrute da liberdade cristã, muitas vezes cometemos excessos
Esses excessos é que prejudicam a família de Deus, prejudicam a igreja, prejudicam o corpo de Cristo. Paulo estará nos dando, através do texto que nós estaremos lendo, muitas dicas a esse respeito, de como podemos nos relacionar adequadamente, pelo menos para não dificultar a nossa convivência. Nós estamos, então, na última lição de Romanos. Eu gostaria de deixar uma visão geral, muitíssimo rápida, a respeito da carta aos Romanos. Quem eram esses romanos a quem Paulo escreveu? Isso aí vai nos ajudar aqui a entendermos os excessos que eles cometiam. As igrejas em Roma, e eu coloco as igrejas no plural, embora a igreja seja uma só, mas porque existiam provavelmente diversas comunidades lá dentro. Essas comunidades eram compostas por judeus e gentios. E também acredita-se que existiam comunidades só de judeus convertidos, assim como existiam comunidades só de gentios convertidos. Isso já é uma divisão dentro da igreja. Por que não misturarmos? Deus quer que a gente congregue. Todos os filhos do Senhor devem se congregar e se suportarem, darem suporte um ao outro e facilitar a convivência. Então era possível que sim, mas ainda que não houvessem comunidades exclusivamente de gentios e comunidades exclusivamente de judeus, de qualquer forma eram múltiplas as comunidades existentes, ou pelo menos acredita-se que sejam múltiplas as comunidades naquela época. E o capítulo 1, versículo 13, ele nos dá uma pista de que a igreja em Roma, a totalidade dos cristãos de Roma, eram predominantemente gentis. E Paulo, que se autodenominou, porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, para ser missionário entre os gentis, ele se dirige a eles, mas se dirige também aos judeus lá presentes para que eles pudessem contribuir com a propagação do Evangelho. A intenção de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, e ele faz uma síntese muito interessante a respeito do Evangelho todo. Quando ele escreveu aos Romanos, ele pretendia que a igreja em Roma lhe desse suporte para uma que seria sua quarta viagem missionária. Ele pretendia pregar o Evangelho na Espanha, a partir de Roma. Então ele iria para Roma, estaria entre os romanos, e os romanos o enviariam para a Espanha. Essa viagem não se concretizou. A quarta viagem dele acabou sendo realizada para Roma, mas não por livre e espontânea vontade, mas sim porque ele foi preso em Roma. Mas, de qualquer forma, o que ele pretendia era que essa comunidade recebesse o Evangelho na sua plenitude. E a carta de Paulo aos Romanos é muito rica em conceitos do Evangelho. Se você quer conhecer o que é o Evangelho do Senhor Jesus, é em Romanos que você encontra a maior parte das informações. Estudamos em algumas lições anteriores que tanto gentios quanto judeus são igualmente pecadores e estão todos sujeitos ao juízo divino. Não há distinção entre judeus e gentios. Nem todos os judeus serão salvos, nem todos os judeus estão comentados. Nós estudamos na lição de número 11. Eles não perderam a oportunidade, porque a oportunidade está nas mãos do próprio Deus. Aqueles que ele escolheu, ele haverá de capacitá-los para a fé e serão salvos, sejam gentios ou sejam judeus. Uma das lições também, isso está exatamente em Romanos, diz que a santificação que conduz à glorificação, estaremos na glória, porque seremos santificados, justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mediante a obra, exclusivamente mediante a obra do Espírito Santo em nós. Não somos capazes, por meio algum, de alcançarmos a salvação, senão pela salvação através de Cristo, pela mediação do Espírito Santo. O texto que nós vamos ler, eu estou antecipando alguns comentários, porque no momento em que nós lermos o texto, é um texto relativamente longo, eu quero que você já entenda o que Paulo diz. Não é porque eu estou dizendo, mas porque está escrito lá. Então eu gostaria que você tivesse alguma informação anterior. A carta vai falar do conflito
entre fortes e fracos na fé. Isso está no capítulo 14 inteirinho e vai até o capítulo 15, versículo 13. Nós não leremos o capítulo 15 até 13, mas leremos um pedacinho dele para complementar a ideia, para completar o contexto. Esse conflito entre fortes e fracos na fé deve ter tido origem pelas desavenças entre crentes ou cristãos judeus e crentes ou cristãos gentios. A origem deles é absolutamente diferente. Os judeus já conheciam a Deus, eles se converteram ao cristianismo. O gentio não conhecia Deus nenhum, se conhecesse eram deuses ímpios, deuses com D minúsculo. E eles se converteram e passaram a ter uma história diferente daquela, cristãos com uma história muito diferente daquela dos judeus. E é até possível que, como nós dissemos, que algumas igrejas tivessem exclusivamente judeus e outras de gentios. Esses gentios e judeus não se davam muito bem, porque tinham história diferente. O texto que nós vamos ler, principalmente o capítulo 14, ele pode ser dividido em duas partes, assim como Paulo costuma fazer em todas as suas cartas. Ele primeiro dá uma relação de conceitos ou uma sequência, uma argumentação teológica, doutrinária. Ele diz como é que nós conhecemos ao nosso Deus, o quanto ele se revelou para nós. Então ele dá conceitos teológicos, doutrinários. E na segunda parte, ele aplica aquilo. E eu acho que isso aí deve ser entendido por nós como uma regra para a nossa vida. Conheça o teu Deus e viva esse conhecimento na prática. E é o que ele faz. Do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, Paulo, então, diz de maneira prática como viver o Evangelho. Se de 12 a 15 são instruções práticas, o 14 está aí no meio. Por consequência, então, dessa exposição teórica que Paulo dá até o capítulo 11, ele diz o seguinte: todos os cristãos, sejam judeus ou sejam gentis, que a carta de Paulo aos Romanos distingue bem um do outro, mas junta todo mundo dentro da igreja, devem aprender a aplicar o Evangelho na prática, que é o que ele vai passar a fazer nesse capítulo 14. A devoção total a Cristo deverá. Se nós somos crentes, somos cristãos. Se somos cristãos, somos devotos, somos fiéis a Cristo Jesus. Se somos fiéis, essa devoção nos levará a servi-lo fielmente e vencer os desafios que todos os cristãos enfrentam juntos. O desfrute da liberdade. Quando nós ouvimos falar que Cristo nos libertou, nós às vezes ficamos muito contentes, mas não sabemos o que significa essa liberdade. Não sabemos como usar dessa liberdade. Só que o desfrute dessa liberdade cristã é para todos aqueles que têm consciência completamente instruída pelo Evangelho. Não é dizer o seguinte: sou cristão, faço o que eu quero. Não é isso. Não é isso. A liberdade cristã é algo circunscrito ao conhecimento do Evangelho. Quem te deu liberdade foi Cristo. Só que o mesmo Cristo que te deu liberdade afetou a sua consciência de tal maneira que você saiba usar dessa liberdade cristã. Esse texto que nós estaremos lendo, estou antecipando alguns comentários, ele pode ser dividido em dois momentos. Versículo 1 até o versículo 12, Paulo fala da tolerância para com os fracos na fé. Aqueles que são fortes na fé, o que é que eles devem fazer para ter uma convivência ideal com aqueles que são fracos na fé? Nós dissemos no início da nossa aula que há dois tipos de radicalismos dentro da igreja. E se eu não levar em consideração que eu, sendo forte, tenho que saber tratar com os fracos, e se eu for fraco, eu tenho que saber entender aqueles que são fortes na fé, a nossa convivência jamais será pacífica. As divergências entre os crentes que Paulo tem em mente nesse texto é a diferença de opinião. É bom que fique claro isso aí quando nós lermos. Sobre o comer ou não comer carne consagrada a ídolos, ou guardar alguns dias de festa. Os dias de festa aqui não são os dias de festa da Igreja Católica. Vou deixar bem claro isso aí. Não é santo isso, santo aquilo. Tem pelo menos 6 ou 7 santos para cada dia dos 365. Não é isso.
Os judeus tinham os seus dias de festa que foram instituídos pelo próprio Deus. Mas tudo aquilo prefigurava ou remetia a Cristo. Cristo veio cumprir tudo isso. Mas havia judeus que ainda não tinham se libertado dessa ideia. E eles gostavam ainda de praticar ou de guardar esses dias de festa, principalmente o sábado. Agora, os fracos na fé viam aquilo com uma certa intolerância. Como é que eles se converteram ao cristianismo e continuam tendo práticas judaicas? Sim, mas vamos ver o que Paulo diz a esse respeito. Não que ele venha defender isso aí, mas ele vem dizer que o seguinte: a liberdade cristã é uma questão de consciência. O que você tem na consciência é aquilo que você deve seguir. E Deus vai agir na tua consciência ao longo de toda a tua vida. Tá? E por outro lado, os gentios também tinham o problema de que eles vinham de uma impiedade total. Eles participavam de uma vida que era totalmente impura. E então eles tinham aquilo, a memória daquelas condições do passado, e jamais gostariam de ver um crente praticar aquilo que eles faziam. E quando eles viam o judeu, ou quando um crente forte na fé, fazer algo que poderia parecer que era aquilo que ele fazia no passado, aquilo irritava. E havia então conflito entre aqueles que tinham conhecimento bastante grande do Evangelho e já podiam desfrutar da liberdade cristã. A consequência que nós devemos chegar nesse capítulo 14, versículos de 1 a 12, é de que o que não for essencial pode ser tolerado em favor da edificação da igreja. Cuidado com o fato de que a gente mais julga os outros. Nós somos legalistas. Quando mais julgamos os outros do que nos esforçamos para nos comportarmos dentro daquilo que o Evangelho nos ensina. Cuidado com isso. O que não for essencial pode ser tolerado, deixado para trás, abrir mão em favor da edificação da igreja. O segundo momento do texto que nós estaremos lendo, versículos 13 a 23, fala da liberdade cristã e sobre a caridade. Caridade aqui é o meu esforço em favor do meu irmão, em favor do próximo. E a liberdade cristã é eu poder desfrutar daquilo que eu aprendi sobre o Evangelho e conhecer os meus limites e poder usar dessa liberdade. A liberdade cristã é uma bênção, mas ela não é senhora da nossa vida. Você tem direitos, você tem liberdade dentro dos limites estabelecidos pelo Evangelho, mas vai ter momentos em que você vai ter que abrir mão de alguns deles em favor da unidade da igreja, em favor do relacionamento cristão. Não somos obrigados a fazer uma coisa só porque temos a liberdade de fazê-la. Ser livre inclui a liberdade de abrir mão de certos direitos, entre aspas. Somos livres, sim, mas somos obrigados a viver uma vida segundo as regras do próprio Senhor. Tá? Em favor da edificação do irmão mais fraco. O amor é a conclusão de Paulo neste texto, nessa parte do capítulo 14, versículo 13 a 23. O amor está acima da liberdade. E o texto trata dessas palavras que hoje são muito mal entendidas e muito mal aplicadas no nosso universo e que tem dificultado a nossa vida. Liberdade, sim, só que liberdade, o que é liberdade hoje? Perdemos até a noção do que seja liberdade. Pensamentos totalmente antagônicos definem liberdade como querem e passam a praticar segundo isso. Diversidade então ficou complicado, não é? Hoje, esse tema é muito mal empregado, muito mal empregado. Somos sim diversos. Nós estamos aqui num grupo de pessoas, nós temos um monte de gente que está nos vendo, nós somos cada um de nós, seres e indivíduos totalmente distintos. E temos que entender isso e respeitar isso. Esta é a diversidade. E não cabe a mim julgar. Nós vamos ver que Paulo vai dizer que cabe ao Senhor julgar. Nós temos que acolher, nós temos que integrar. E fala em amor. Esse é o elo de ligação. Seja da liberdade, que deve ser exercida com amor, seja na diversidade, que tem que ser conduzida também com amor.
Romanos 14, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e vamos ler o texto. À medida que eu vou lendo o texto, eu vou fazendo alguns comentários, só que você já percebeu que alguns dos comentários já foram feitos até aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, pode levantar a mão e nós estaremos então dando essa oportunidade. Romanos 14, versículo 1, começa assim. Paulo dizendo à igreja em Roma. E ele fala aqui da tolerância para com os fracos na fé, como nós vimos. Acolhei ao que é débil na fé. Débil aqui, até o conceito que nós temos da palavra débil é um pouco enganoso. O débil aqui é fraco, tá? No sentido de não ser ainda alguém que já tenha um conhecimento pleno. E ele ainda está preso a conceitos anteriores à sua conversão. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Vocês perceberam como a gente tem uma facilidade incrível de, na hora de a gente acolher o nosso irmão, de a gente acolher alguma pessoa que ainda que não seja convertido, a gente está querendo impor a nossa opinião. Traga para si aquele que tem dificuldades na fé, mas não traga aqui para convencê-lo da tua consciência. Esteja trabalhando para que ele tenha uma consciência segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Tá? Não, porém, para discutir opiniões. Aqui já entra aquela história da comida e da bebida. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Esse texto não está querendo dizer que quem come legumes e não come carne é antibíblico, ou está errado. A Bíblia não condena a carne, pelo contrário. O que foi purificado pelo Senhor pode ser comido, sim. Nós lemos isso em 1 Coríntios. E lemos aqui também. Se você quer comer legume, coma legume. Se você acha que pode comer carne, come carne. Tá certo? Não vamos agora entrar em conflito por causa disso. E havia isso e ainda há hoje. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Mas porque Deus o acolheu. A ótica é essa: julgar coisas que não sejam essenciais na fé cristã. Será que o problema de você achar que, eu estou citando aqui, que os judeus e gentios daquela época tinham conceitos anteriores à conversão que ainda calavam fundo na sua consciência? Aquele que veio de uma cultura, os ímpios, os gentios, que vieram de uma cultura em que eles sacrificavam para os deuses deles e depois comiam a carne daqueles sacrifícios, para eles aquilo era terrível. Então alguns comiam legumes. Agora, para os judeus que vinham de uma cultura em que eles tinham contato muito íntimo com Deus, mas ainda continuavam aguardando o Cristo que haveria de vir, de repente eles descobriram que o Cristo que veio era o Cristo que eles esperavam, mas eles não conseguiam apagar da memória. Tinham dificuldade, tanto no comer quanto no não comer. E começou a ter atrito entre eles, rixas, intrigas, discussões, controvérsias. Aqui Paulo diz: quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque foi Deus quem o acolheu. Deus acolhe segundo a diversidade. Deus acolhe a todos, e Deus transforma a todos segundo o seu querer, e não segundo o que nós queremos. Senão nós estaremos querendo ensinar a Deus. Quem és tu, versículo 4, que julgas o servo alheio? Esse servo aqui é servo de Deus, porque foi chamado e acolhido por Deus. Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai. Esse Senhor, você percebe que é Senhor com letra minúscula. Aquele que tem alguém que não é o próprio Deus, ele pode tanto se manter quanto cair, mas estará em pé porque o Senhor, com letra maiúscula, é poderoso para o suster. Deus chama segundo a diversidade. Somos todos diferentes e aqueles que Deus chama, Deus trabalha, Deus corrige, Deus haverá de julgar. Não somos nós.
Interessante que você pense também nesse aspecto, de que isso aqui não elimina a disciplina eclesiástica. Nós estamos falando de coisas subjacentes, coisas que não são essenciais da fé cristã. Pode comer ou não pode comer? Pode festejar ou não pode festejar? Não, isso aí não está na essência da fé cristã. Se nós estamos discutindo perfumarias, não vamos julgar o nosso irmão. Agora, se o nosso irmão comete o pecado que é condenado pela Bíblia, ele sim tem que ser confrontado. E a disciplina cristã tem que ser exercida. Então, quando Deus diz que não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós julgarmos realmente. Mas nos julgarmos nesse aspecto. De que a tua consciência te permite fazer isso dentro da liberdade cristã, ótimo. Não sou eu. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Provavelmente, quem é que fazia diferença entre dia e dia? Eram os gentios ou os judeus? Os judeus tinham muitas festas e eles faziam muita diferença. Aliás, todo sábado para eles era um sábado diferente, porque diferente não, igualzinho àqueles, mas diferente dos gentios. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua mente. Você quer comer? Com isso, glorifica a Deus. Você quer festejar alguma festa que está na tua mente como importante ao Senhor? Com isso, glorifique a Deus. É isso que Paulo quer dizer. O que você tem que ter como uma opinião bem definida. Tudo o que você fizer, segundo a sua consciência, que isso resulte em glória a Deus. Tá? Versículo 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Se você faz distinção entre os dias, que o faça para Deus. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. Tudo que fizermos, que resulte em glória e graça ao Senhor. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Não é a comida, não é o dia, não é a festa, mas é a glória e graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Dentro da nossa diversidade, somos todos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Não vamos anular a obra de Cristo com discussões que não sejam essenciais. É isso que Paulo quer dizer. Tu, porém, versículo 10, por que julgas teu irmão? Aqui eu falei que está excluída da pergunta ou do questionamento de Paulo a disciplina eclesiástica. E tu, por que desprezas o teu diante de tanta bobagem, tanta perfumaria, coisas sem importância? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Quem haverá de julgar é Deus. Como está escrito, e aqui Paulo cita Isaías. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Este será o julgamento a que seremos todos submetidos. Por todos os nossos erros, por todos os nossos enganos, por todos os nossos pecados, e por toda a violação da nossa consciência. Tá? Temos que ter consciência dirigida e conduzida pelo Evangelho do Senhor Jesus. O que fugir da consciência conduzida e dirigida pelo Evangelho do Senhor Jesus estará sob o julgamento também. Se você come, porque o teu irmão come e você não queria comer, você será julgado por isso. Isso é pecado, sabia? É pecado. Se você festeja uma festa que você não acredita que aquilo possa resultar em glórias a Deus, você será julgado por isso. Se você não festejasse essa festa, você não estaria pecando. O que Paulo fala aqui é o seguinte, tudo isso que nós estamos discutindo, gente, não é pecado, tá? Comer carne ou comer legume, deixar de comer carne, deixar de comer legume, festejar ou não festejar, nada disso é pecado. O pecado está na consciência de cada um, de achar que ele pode julgar a vida do próximo, a vida do irmão. Assim, pois, versículo 12, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, por todos os nossos pecados e pela maneira como conduzimos esse tipo de assunto no nosso relacionamento com os demais.
quanto nós procuramos influir na consciência das pessoas por coisas que não são essenciais. Versículo 13, agora começa o segundo pacotinho do texto de Paulo, a liberdade e a caridade. Paulo diz até aqui que você deve fazer aquilo que está na sua consciência. Se a sua consciência é conduzida pelo Evangelho do Senhor Jesus, você é livre, tá? Livre. Agora ele fala, que liberdade é essa? Só que lembre-se, você tem que usar de caridade para com o teu irmão. Agora vem esse texto, versículo 13. Não nos julguemos mais. Mais significa que eles vinham julgando sim, uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Paulo aqui está falando disso que ele tratou até aqui, do comer e do festejar. Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Não festeja aquilo que você não está convicto. Não coma aquilo que você também não esteja convicto. Se você fizer assim, aquilo é impuro para você. E você está praticando algo que a tua consciência mesma diz que é impuro. Tá? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Cristo morreu por todos que haveriam de ser salvos. Se Cristo morreu por todos, divergências de opiniões secundárias não vêm ao caso. Não seja, pois, vituperado. Vitupere aqui afronta, tá? Não seja afrontado o vosso bem. Agora vem o versículo chave do capítulo 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja a sequência. Para com essa história de comida, bebida, festejos, etc. Pense em justiça e paz e desfrute de alegria no Espírito Santo. É uma sequência muito interessante. É uma sequência de que uma coisa conduz à outra. Deixa as questões secundárias de lado. Vá atrás da principal, porque justiça e paz é a ordem do Senhor. E viva a alegria no Espírito Santo. Versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. É assim que agradamos a Deus. Tá? É agradável a Deus e aprovado pelos homens. Mas nós acabamos de dizer que quem vai julgar é Deus? Sim, quem vai julgar no final é Deus. Mas nós devemos nos preocupar em que a nossa ação, as nossas atitudes não impactem negativamente o nosso irmão. É aí que está o aprovado. Aprovado significa, ele é diferente de mim, mas ele não me agride, tá? Ele não me ofende, ele respeita a minha opinião. Ele deixa eu viver segundo a minha consciência cristã, que é conduzida pelo Evangelho. Isso aí é que agrada e é aprovado pelos homens. Versículo 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aqui é um confronto entre a liberdade cristã e a caridade para com o próximo. Liberdade de fazer aquilo que está na tua cabeça, na tua consciência, desde que isso promova a edificação dos irmãos. Versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Ou seja, não destruas a obra de Deus por causa de questões secundárias. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou a se enfraquecer. Eu me lembro que nós tínhamos um irmão aqui, não estou fazendo fofoca porque eu não vou citar o nome, mas que ele gostava de tomar uns copinhos de vinho. Só que ele sabia que estava cheio de gente para olhar se aquele presbítero tomava um copinho de vinho. Então o que ele fazia? Viva segundo a tua consciência, com o teu próprio Deus. Ele comia no restaurante lá em Rio Claro e ele tomava um cálicezinho de vinho. Qual o problema? A consciência dele não o acusava, mas ele também não escandalizava ninguém.
Porque tem mais gente olhando para o que a gente faz do que gente olhando para o Evangelho para poder conduzir a sua própria vida. Tá? Então é bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, com que teu irmão venha a tropeçar. Se for tropeço, não coma carne, não tome o vinho, tá? Ou não faça isso em público. Agora vem o versículo 22. A fé que tens, se a tua consciência é dirigida pelo Evangelho, tenha para ti mesmo perante Deus. Se você acha que comer carne não é problema, faça isso de maneira que não ofenda o teu irmão. Não o agrida se ele não quer comer. Agora, diante do teu Deus, você não estará pecando. É isso que Paulo fala aqui. Porque você está agindo de acordo com a tua consciência, que é conduzida pelo Evangelho. Faça, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aprove tudo que o Evangelho permita. Desfrute dessa liberdade e não use isso contra o teu irmão. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E agora veja essa conclusão de Paulo. E tudo o que não provém da fé é pecado. Concorda com isso, irmão? A fé, a tua fé, que deve ser direcionada única e exclusivamente pelo Evangelho do Senhor Jesus, é quem diz até onde vai a tua liberdade cristã. Se você tem consciência de que assim é assim e assim e assim é a tua liberdade, faça segundo isso. Porque se você fizer diferente, ainda que no íntimo, intrinsecamente aquilo não é pecado, na essência não é pecado, você estará pecando. Porque o teu convencimento, a tua consciência diz o contrário. Então você estará pecando. O que não vem da fé é pecado. É a consequência que Paulo chega. E eu quero continuar o capítulo 15, versículo 1 a 7, porque é a conclusão, embora não esteja no tópico da nossa lição. Ora, nós que somos fortes, e Paulo aqui diz, nós, ele também era um forte, tá? Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E agora Paulo deixa um exemplo de Cristo. O maior exemplo que nós podemos ter é de que Cristo fez assim. E devemos imitar a Cristo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Você acha que a obra de Cristo aqui foi agradável para ele? Acabou morto no madeiro, acabou sendo crucificado, acabou sendo escorraçado até pelos seus, que eram os judeus. Tá? Então, ele não se agradou a si, mas ele agradou o Pai. E ele viveu segundo a sua consciência, porque ele sabia qual era o propósito da Trindade Santa para ele, entre nós. Antes, como está escrito, e aqui Paulo agora cita a parte final do versículo 9 do Salmo 69. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Salmo 69 foi escrito por Davi. E ele diz o seguinte, ele sofreu as consequências com esse versículo, sofreu as consequências de amar, temer e servir a Deus. E essas ofensas caíram sobre ele, mas não foi por isso que ele desistiu. E Jesus usou isso aí também, e agora Paulo usa isso aqui. Porque o que caiu? As injúrias que ultrajavam quem? As injúrias que ultrajavam o Pai caíram sobre Cristo, ou não? Foi sobre ele que caíram as injúrias. Ele recebeu toda a carga de ofensas que eram destinadas ao Pai sobre si. E ele reclamou disso? Não reclamou disso. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Mas e daí? Por que não abrir mão, percebe, do conforto? Ele abriu mão do conforto todo que ele tinha para vir salvar aqueles a quem ele tinha recebido a incumbência. Versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Você já pensou que a Bíblia foi escrita para você? Se você pensar isso aí, você fala, nossa, como eu sou importante, né? Foi sim, porque tudo que foi escrito, para o ensino foi escrito. Nós botamos a mão, nós mexemos, nós sistematizamos, nós montamos as doutrinas, mas não se esqueça disso. Foi para os salvos que a Bíblia foi escrita. Para que orientasse a nossa vida. E aquele evangelho que salva é também o evangelho que condena, porque
Não digo que o evangelho condena alguém, mas é o evangelho que dá mostras, denuncia a condenação. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência. Aqui Paulo fala o seguinte: tudo isso que eu falei para vocês, vocês não têm condições de cumprir sozinhos, tá? Como ele disse até agora, dos 13 capítulos anteriores, 14 capítulos anteriores, ele quis dizer o seguinte: a nossa santificação é obra do Espírito Santo na nossa vida. E se você conseguir fazer tudo isso que ele diz até aqui, sobre a prática do amor cristão, ou sobre a liberdade cristã, ele quer dizer o seguinte: é o Espírito Santo quem vai te capacitar. Não busque fazer sozinho, tá? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, é a conclusão de Paulo. Tratem bem uns aos outros, acolham, vivam em família, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O texto está lido, com as informações anteriores, acredito que deu para entender um pouco melhor, mas agora nós vamos, como a gente gosta de sistematizar a coisa, vamos passar rapidamente pelos conceitos que talvez seja interessante a gente acrescentar. Falamos no início, lemos o texto, comentamos o texto e agora uma síntese. Se pudéssemos resumir essa lição numa frase, a minha sugestão seria essa: a submissão ao Senhor e o amor ao próximo são princípios reguladores da vida cristã. Primeiro submeta-se, depois ame o teu próximo. Ame o teu próximo na submissão do Senhor. Em assuntos polêmicos, que embora não sejam pecaminosos, podem trazer escândalos e tropeços dentro da igreja. O que não for explicitamente definido pela Bíblia é um assunto que pode ser interpretado de maneiras distintas, que isso não se transforme em pedra de tropeço, é o que Paulo quer dizer. Paulo diz em 3 momentos do capítulo 14 até o versículo 13 do capítulo 15, as discussões podem ser desnecessárias se nós nos ativermos ao que diz toda a Bíblia a respeito do que é a vida cristã. Submissão ao Senhor da igreja. Somos submissos ao Senhor. É a Ele que somos submissos. E a nossa consciência é a Ele. É Ele quem constrói. E somos servos uns dos outros pelo amor. Já comentamos que os judeus vinham de uma religião que obedecia as leis que eles tinham, diziam tudo a respeito. Era um mundo, uma infinidade de leis. Todas dadas, ou a maioria delas, os rabinos acrescentaram muitas coisas, mas todas as que vieram de Deus estabeleciam também o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Mas isso tudo para conduzir a Cristo. Você se tornou cristão, tudo aquilo foi cumprido, tá? As leis morais continuam ainda valendo, porque elas revelam, exprimem o caráter de Deus. E o caráter de Deus jamais deve ser desprezado, porque é esse que nós devemos tentar incutir em nós próprios. E também definiam quais datas deveriam ser celebradas. Você acha que você se convertendo, você apaga tudo isso da memória, de repente? Não. Aquilo lá é ainda a tua consciência. Você vai tendo que checar tudo aquilo com o Evangelho. E os gentios? Eles vinham de culturas, de religiões pagãs, nas quais havia a prática de comer comida oferecida a ídolos, bem como bebidas e festas repletas de imoralidades. Dentro dessa cultura, eles percebem como são dois universos totalmente diferentes. Pois bem, é claro que há atritos, mas aí Paulo diz, o que deve prevalecer é o amor e a caridade. Tá? Agora que esse pessoal já estava convertido, eles tinham que rever o que fazer. Como, inclusive, cultuar a Deus. Não se cultua mais a Deus segundo as práticas judaicas, nem se cultua a Deus fazendo o que os gentios faziam antes de se converterem, tá? Teria que ser revista. Então, toda a cultura, tanto de um quanto do outro.
Os mais fracos consideravam que comer carne era um pecado terrível, porque eles vinham daquela cultura, não é? Os mais fortes se mostravam insensíveis ao escândalo que suas atitudes provocavam nos mais fracos. É viver como se o outro não existe. Não. Se isso aqui te incomoda, eu vou deixar de lado. Eu me abstenho. Ser fraco ou ser forte ou ser fraco, não é questão moral. Porque se fosse questão moral, seria pecado. Tá? Você não peca por ser fraco. Você peca por não se empenhar em se tornar forte, conhecedor do Evangelho, e ajustar a tua vida às normas do Evangelho. Não é questão de moral, mas é uma questão de consciência. Até por causa das questões anteriores, da nossa vivência anterior. Tá? A mensagem de Paulo é direcionada a quem? Quem estava certo, judeu, gentil, forte ou fraco? Todo mundo errado. Se você for ver, hoje nós somos assim também. Hoje, o Evangelho, o que Paulo deixou para eles, para a igreja de Roma, vale para a igreja presbiteriana de Araras. E vale para todo mundo, todos os crentes de todas as eras. É direcionada aos dois grupos. E o que ele queria é que eles se envolvessem na unidade da igreja e no acolhimento dos irmãos. Opiniões particulares sobre assuntos polêmicos apenas causam divisões e escândalos desnecessários. Qual a situação de hoje? Será que hoje a igreja está melhor do que naquela época? Acredito que não. Acredito que não. Nós, aqui, a maioria de nós vem de uma cultura que já conhecia um Deus, entre aspas, o conhecer muito superficial. Mas não é choque na nossa vida a conversão. É sim um desafio de vivermos uma vida segundo o Evangelho. Mas hoje nós temos problema de nos esfaquearmos uns aos outros. Divergências doutrinárias entre as diversas correntes do pensamento teológico, até de denominações. Crítica dos pentecostais com os neopentecostais, com os calvinistas, com os dispensacionalistas, com os amilenistas, com os amilenistas. Já viu isso aí? Quando você entra na internet, principalmente nas redes sociais, é mais acusação do que acolhimento. É um tentando derrubar o outro. E é exatamente o contrário do que Paulo fala. Que negócio é esse? Fica brigando e usar rede social para isso? Nós tivemos um pastor dentro da nossa igreja que eu acredito que 99% das postagens que ele fazia no Facebook era exatamente para destruir os outros, para criticar. Você está errado, você está errado, você está errado, em coisas que não eram essenciais. Ou que você nem tem muita plena certeza. Tem coisa que nós não estamos convencidos ainda, como denominação confessional. Agora, o que vão ficar discutindo perfumaria? Hoje, ainda vivemos esse problema que Roma vivia. Então, a recomendação de Paulo continua bem atual. Tudo que Paulo fala aqui de acolhimento continua sendo bem atual. Se Deus escolheu, não somos nós que vamos tirar ninguém da fé que salva. Segundo, somos do Senhor. Não somos uns dos outros. Fazemos parte da mesma família. Devemos nos acolher nessa família. Não sermos pedra de tropeço uns para com os outros. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é essencial, siga e não desvie um palmo, nem para a esquerda nem para a direita. O que não é essencial, faça tudo aquilo que glorifique a Deus. É isso que Paulo está dizendo, tanto em 1 Coríntios, quanto, e foi o texto que nós temos na devocional, quanto aqui em Romanos. Seremos julgados pelo Senhor. Deixemos de julgar uns aos outros por causa de divergências que não fazem parte da essência do cristianismo. Tá? Somos servos uns dos outros. Devemos ter amor para com o irmão mais fraco. E o irmão mais fraco, na fé, tem que ter amor para com o irmão mais forte.
Sabe por quê? Porque o amor, o que é forte na fé, o que se sente forte, convencido de que ele conhece, ele despreza o outro. E o fraco atinge e agride e ofende aquele que é mais forte. Temos que praticar o amor mútuo, o amor recíproco, uns para com os outros. Como diz o texto que nós acabamos de ler de Paulo, nem tudo se resume a comida e bebida, e dias de festa ou não. Lucas 12, 23, Cristo próprio quis dizendo, porque a vida é mais do que alimento, o corpo mais do que vestes. E John Stott diz, o que falta ao fraco não é força de vontade, mas liberdade de consciência. Temos que trabalhar no conhecimento do Evangelho para que a nossa consciência seja libertada de coisas que não são essenciais. Se você é fraco, é porque a tua consciência ainda não ganhou liberdade. Se você é forte, é porque você já soube trabalhar a sua consciência. Trabalhe agora o amor para com o teu irmão. A preocupação primária deve ser com o reino de Deus. Devemos edificar em vez de destruir. Versículo 19 a 23. Ser igreja é viver em comunhão, buscando o crescimento espiritual do todo, não apenas o individual. Por isso faz-se necessário buscar a paz, que é o que está no texto. Efésios 4, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, Paulo novamente falando, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte um ao outro, não condenando ou julgando, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade e paz. Conclusão. A Bíblia não aprova nenhum tipo de legalismo, nenhum tipo de atitude que se volte, ainda que não prevista explicitamente na Bíblia, que se volte contra a unidade da igreja, contra a paz. Não promove também o escândalo. Saber lidar com questões controvertidas da atualidade para evitar que irmãos caiam em pecado é demonstração de maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É conhecer a Bíblia inteiramente? Não, tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, e não sabe traduzir isso aí em nada de prático. A maturidade espiritual é conhecer, sim, internalizar aquilo e viver uma vida condizente com esse conhecimento. Precisamos nos convencer da necessidade de tolerância com os mais fracos na fé, sempre que isso não exigir a rejeição àquilo que é essencial. Não abra mão do que é essencial, mas não abra mão também de acolher o seu irmão. Precisamos desenvolver o desejo de estudar a Escritura para não cair no erro do legalismo. Qualquer tipo de legalismo é errado. Precisamos também buscar nos sentir motivados a colaborar para o bem da igreja e a edificação do corpo de Cristo, ainda que para isso tenhamos que abrir mão da nossa liberdade cristã. Ser livre significa abrir mão de liberdade em certas circunstâncias. Tá? John Stott, e eu queria encerrar nossa aula com essa afirmação. John Stott foi um crente bastante reconhecido, um devoto do nosso Senhor. Ele deixou essa expressão aqui que eu acho interessante, que no comentário que ele fez a este capítulo 14 do livro de Romanos. Quando se trata de questões fundamentais, portanto, a fé é primordial. E ninguém pode apelar para o amor como uma desculpa para negar a essência da fé. Nunca, mas eu fiz isso por amor. Não, meu filho, ele está em pecado e você está estimulando a ele a continuar em pecado. Por amor, se é essencial da fé cristã, o amor não prevalece. O que prevalece é a essência da doutrina e da fé cristã. Agora, e quanto às questões não fundamentais, que é o que nós estamos vendo hoje? Quanto às questões não fundamentais, contudo, o amor é que é primordial. E não se pode apelar para o zelo pela fé como uma desculpa para fracassar no amor. A fé instrui,
a nossa própria consciência. A nossa liberdade vem da consciência, e a consciência vem da fé, e a fé vem do conhecimento e prática do Evangelho. O amor respeita a consciência dos outros. Somos todos diferentes. A fé confere liberdade. E o amor limita o exercício dessa liberdade. Você concorda com isso? Ele praticamente sintetizou toda essa prática do amor cristão numa frase aqui que eu achei bastante interessante. O essencial vem em primeiro lugar. Passou do essencial, o amor vem em primeiro lugar. E a prática do amor deve ser mantida para que possamos manter a igreja unida. A unidade da fé no vínculo da paz. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. E que a paz de Cristo julgue todas as nossas atitudes. Se você tiver a paz de Cristo como foco, você terá uma vida perfeitamente agradável diante de Deus e agradável diante dos homens. Deus nos abençoe, tenha um bom domingo. E gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo que Ele nos permitiu. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que transforma a nossa vida, se assim nos submetermos a ela. Que o Senhor mesmo esteja trabalhando no nosso coração, iluminando as nossas mentes, para que possamos aplicá-la na nossa vida. Obrigado pela exposição de Paulo, obrigado pelo exemplo de Cristo, que fala muito mais alto no nosso coração. Que não abramos mão da essência do Evangelho, mas que não abramos mão também de amar ao nosso próximo e cuidarmos da paz e da edificação da igreja. Dá-nos sempre da Tua companhia, porque carecemos disso. Dá-nos um restante de domingo na Tua presença e nos ajuda a buscarmos sempre ao Senhor e que a nossa consciência seja construída pela fé no Senhor Jesus. No nome santo dele que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.